Agricultura BR. Oferecimento Parceiros do Campo. Silos e secadores Pagé. Uma nova safra para o Brasil. Coima. Qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Chegou o novo tronco Coima, robuste. Tronco robuste, o único com estrutura de arcos monobloco, uso de fixadores especiais, guilhotina de correr, preparado para balanças eletrônicas Coima, sistema anti-ruídos, pisos anti-estresse, trincos de manejo rápido, robuste, 5 anos de garantia. Tronco robuste, segurança para você e bem-estar para o seu rebanho. Coima, aqui o peso é bruto. Uma ótima tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março. Você vai ver nesta edição. Você vai conferir como é que estão os valores médios da soja e milho em todo o país e vai conferir que a soja cai de preço no Brasil todo e vai ter também um levantamento especial no estado do Paraná. Enquanto isso, o preço médio do milho nos últimos 30 dias no Brasil tem alta. A alta chegou a 6,5%. E as chuvas atrapalham o andamento da colheita do milho na Argentina, mas favorecem a produção de soja, que pode ter os números elevados de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Você vai ver nessa edição também que a produção gaúcha de arroz pode ter uma quebra de safra quase o dobro do esperado nesta temporada. Você tem ainda os destaques da previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro. A partir de agora é o Agricultura BR no ar. Por aqui, a Agricultura BR começa trazendo os destaques para o mercado internacional da soja. Vamos saber como é que está a operação com a oleaginosa neste momento. Temos aqui o quadro que mostra a soja operando em alta e a posição de agosto quase que retoma $9 por bushel. Mas nós temos aqui março ganhando 0,53%, negociada a $8,86 mais 50 por bushel. Maio, negócios a $8,92 o bushel, elevação de 0,30%. Julho com alta de 0,27%, $8,97 mais 50. Hoje essa posição já chegou a bater a marca de $9, enquanto que agosto acaba de retomar a marca de $9 redondo ali, você vê cravados $9, alta de 0,36%. Hoje já chegou até 9,3 essa posição de elevação para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui no Brasil, o dólar comercial continua caindo. No dia de ontem, fechava a R$ 3,64, em mais um dia de forte queda de 1,5%, diante dos escândalos políticos que acontecem no país. Ontem, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Na manhã de hoje, a polícia já apreendeu pessoas ligadas no escândalo da Lava Jato no estado da Bahia. Com isso, a moeda americana vinha mais um dia em queda. A gente acompanha os negócios de hoje, então, aqui no país. E dólar comercial vem agora com mais uma baixa de 0,41%, sendo negociado agora no país a R$ 3,62 mais 7, chegando mais próximo cada vez da marca de R$ 3,60. Bom, por aqui o Agricultura BR traz os destaques para a soja. Nós vimos os dois fundamentos que formam o valor da soja aqui no Brasil. Observamos que há um movimento de alta lá na Bolsa de Chicago para a soja. Soja que teve bons números apresentados pelo relatório de oferta e demanda nesta semana, no começo do mês de março. Apresentaram o seu relatório de oferta e demanda. Foi positivo sim para a soja, porque nos lugares dos Estados Unidos, que trouxe uma situação um pouco maior para os seus estoques de soja, não foi
ruim, porque a expectativa era que pudesse ser muito maior. O relatório de vendas e exportações apresentados ontem, hoje ainda você vai ter outros destaques a respeito desse relatório, você já viu alguns números preliminares ontem, mas ele não foi tão positivo assim. Mesmo assim, o mercado vai enxergando uma situação um pouco mais positiva com a soja norte-americana, que vem ganhando força nos últimos dias, pelo menos nessa semana vem ganhando força, e esse é um cenário bastante positivo para a soja, mas que não chega a compensar dois fatores importantes aqui no Brasil. O primeiro deles é a colheita da soja em pleno vapor. Com a colheita da soja acontecendo, se tem os valores, tem mais oferta de soja, então os valores no mercado físico tendem a ceder. Além disso, você viu a Juliana trazendo há pouco, mais uma vez o destaque para a moeda americana, o dólar caindo. E o dólar caindo, a conversão em reais, ela fica mais baixa para os valores pagos com soja, os valores pagos para a soja. As informações que nós estamos recebendo de produtores rurais e até mesmo do pessoal que acaba captando essa soja, que é ligado às tradings, é que tem pouca comercialização, o produtor está fazendo um jogo um pouco mais duro para vender essa soja, não está satisfeito com os valores que estão sendo pagos pelo produto, quem tem soja ainda para comercializar. Então tem pouca comercialização de soja, não tem tão elevado quanto se tinha no mesmo período do ano passado, de acordo com as fontes do Agricultura BR. Por aqui nós vamos ver como é que fica a situação da soja acumulada nos últimos 30 dias. A queda passa de 2,7%, é que nós vamos conferir agora. Soja na média nacional vem assim: no dia 9 de fevereiro, R$ 73,47 era o valor da soja, R$ 72,80 no dia 11 do mês passado, praticamente fechava o mês a R$ 70, perdia o suporte de R$ 70 e R$ 69 logo na abertura do mês de março. Ontem nós tínhamos o valor de R$ 65,75, foi o fechamento de ontem do valor médio, considerando a mínima e a máxima diária nos principais estados brasileiros, produtores. E hoje, até às 10 horas da manhã, nós tínhamos o valor médio de R$ 65,55. Com isso, a soja, o valor médio da soja nacional cai 10,78% nos últimos 30 dias. Bom, por aqui nós continuamos falando sobre soja, mas agora vamos focar no sul do país, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. A desvalorização para a saca da soja no Rio Grande do Sul nos últimos 30 dias alcança 10,18% no valor médio. É o que a Agricultura BR traz em destaque agora. Nós vamos viajar até o Rio Grande do Sul, o mapa mostra o estado gaúcho e nós vamos observar os valores e o comparativo que se tinha há um mês. Nós temos o valor médio no Rio Grande do Sul, ainda tendo suporte de R$ 70, vem sendo negociado até às 10 horas da manhã de hoje a R$ 70,75 a saca de 60 quilos. O valor no mesmo dia, no mês passado, portanto, dia 11 de fevereiro, eram de R$ 78,75. Assim fica uma queda de 10,13% para o estado do Rio Grande do Sul nos preços médios para a soja, perde menos do que a média nacional, Juliana. Do Sul, a Emater Gaúcha revisou para cima a estimativa de produção de soja no estado. No início da temporada, a entidade estimava uma safra de 15 milhões e 200 mil toneladas do grão, o que representaria uma queda de 500 mil toneladas em relação à temporada passada. Agora, os números atuais mostram que a produção não só deve alcançar o volume colhido na safra passada, como deve também ultrapassar em quase 400 mil toneladas, podendo chegar a 16 milhões e 70 mil toneladas de soja, o que seria um novo recorde para o estado. Bom, esse aumento é explicado pela Emater devido à revisão para cima da área plantada, um aumento em relação aos números estimados anteriormente, mas principalmente pela boa produtividade encontrada nos campos até agora. Por lá, os trabalhos de colheita avançam
pequenos passos, mas ainda assim já começam a retirar a soja do campo e agora atinge 5% de toda a área que os gaúchos semearam na atual temporada. Bom, a gente continua falando sobre o estado do Rio Grande do Sul e sobre os outros estados da região sul do país, para saber então como fica o tempo por lá nos próximos dias. Os trabalhos de colheita não avançam só no estado gaúcho, outras regiões também. No estado de Santa Catarina, por exemplo, durante esta semana choveu granizo por lá e isso atrapalhou alguns trabalhos de colheita, prejudicando inclusive algumas plantações. Vamos falar agora com a Nadiara Pereira da Somar Meteorologia para saber se tem previsão de mais granizo ou mais chuva para a região sul do país nos próximos dias. Nadiara, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Ainda a expectativa de algumas pancadas de chuva, mas são chuvas que ficam mais concentradas sobre a faixa leste da região sul. Sobre o interior gaúcho, interior de Santa Catarina e interior paranaense, durante o final de semana, as instabilidades perdem força e a gente observa que a previsão é de tempo seco, pelo menos nesses próximos 5 dias. Até o dia 15 agora do mês de março, não tem previsão de chuva significativa em toda esta área em branco do mapa. E outro destaque para os próximos dias é que o ar seco ganha força, mas também esse ar seco é mais frio. Então teremos madrugadas bem frias sobre a região sul do país. A temperatura mínima deve chegar abaixo dos 10 graus nas áreas, principalmente áreas serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Em algumas localidades mais altas, a mínima pode chegar até 6 graus na madrugada do domingo. No próximo período, entre os dias 16 e 20 de março, volta a chover de forma mais significativa sobre o Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira oeste do estado. Em Santa Catarina e também sobre o Paraná, apenas chuva bem isolada e de baixo volume acumulado. Entre os dias 21 e 25 de março, a situação não muda muito. A chuva forte até se espalha um pouco mais, atinge o norte, gaúcho, Santa Catarina, metade sul do Paraná, mas o volume não deve ser tão expressivo. Então, é baixo o risco para transtornos e na maior parte das cidades, a colheita da soja deve avançar bem nesta próxima quinzena. Juliana. Então, Nadiara, obrigada pelas informações. Assim que ela voltar, ela traz o destaque da região sudeste do país, que tem enfrentado chuvas muito fortes. Já já você tem mais informações sobre este assunto. Por aqui é hora de cotações da soja. Veja como estão os valores hoje no Paraná. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai conhecer um campo experimental do grão criado por produtores em Araguari, Minas Gerais. Vai ver também que as chuvas atrapalham o trabalho de colheita do milho na Argentina. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta. Por aqui a gente traz em destaque mais uma vez a situação climática no Brasil e trazendo agora informações a respeito da chuvarada em São Paulo, que alaga várias cidades nesta sexta-feira por lá, a capital paulista e cidades também da região metropolitana. Inclusive, há mortes registradas por conta desse excesso de chuvas de hoje. Vamos então voltar a falar com a Nadiara, que fala com a gente direto de São Paulo, para trazer mais informações a respeito dessa região. Como estão as condições por aí, Nadiara? A sexta-feira começou bem complicada, não só aqui na capital, mas em boa parte do estado de São Paulo. Muitas regiões foram atingidas por essa chuva forte. Em algumas cidades, choveu mais do que o esperado para todo o mês de março. Em algumas localidades, choveu mais de 160 milímetros nas últimas 24 horas. Muitas localidades da região metropolitana foram afetadas por deslizamentos de terra e inundações. Até este momento, há cidades que estão debaixo d'água, por causa do excesso de chuva das últimas horas. E aqui na capital, o que chama atenção é o transbordamento de rios. Pelo menos desde 2008, a gente não observava tantos transbordamentos de rio como aconteceu no Rio Pinheiros e também no Rio Tietê, que são dois dos principais rios aqui da região metropolitana. Agora, a tendência é que essa chuva mais intensa avance um pouco mais para norte. Pode trazer transtornos, principalmente agora para o Rio de
de Janeiro, Minas Gerais e também para alguns estados do centro-oeste. Em São Paulo, a tendência é que a chuva diminua no final de semana e a temperatura caia um pouco. Isso tudo ocorreu por causa de uma frente fria que chegou aqui ao litoral do Sudeste. Essa frente fria conseguiu se conectar com a umidade da Amazônia por conta da umidade que está bastante... a umidade veio com mais intensidade, porque também temos águas do oceano mais quentes que intensificaram esse sistema. Então a chuva trouxe aí todos esses transtornos, mas foi uma chuva acima do esperado para o estado de São Paulo. Por enquanto, essa chuva tem garantido solo muito encharcado em grande parte de São Paulo e sul de Minas Gerais, mas ela não chega com a mesma intensidade sobre o norte mineiro e também sobre o estado capixaba, que são as regiões que mais precisam de chuva. Agora, para os próximos dias, a expectativa é que a chuva forte se concentre principalmente em Minas Gerais. No estado de São Paulo, como eu falei, a chuva vai diminuir no final de semana. Acontecem algumas pancadas, mas serão bem mais isoladas e com baixos acumulados. Também há risco de uma chuva mais forte entre hoje e amanhã sobre o Rio de Janeiro, mas durante o final de semana as instabilidades já diminuem sobre o estado fluminense. O estado mineiro é que deve ser mais afetado, com risco de transtornos. Sobre o estado capixaba, a situação não muda muito, pancadas muito isoladas e de baixos volumes de água. Entre os dias 16 e 20 de março, a situação muda, a chuva diminui em todo o sudeste, que já é uma tendência para a segunda quinzena agora do mês de março. É normal desta época do ano, o mês de março já é um mês de transição entre o período chuvoso e o período mais seco, que é o outono, então a gente vai ter já essa mudança de padrão e uma diminuição significativa das chuvas sobre o interior do Brasil, incluindo o sudeste, aí a partir desta segunda quinzena de março. Juliana. Nadiara, obrigada então mais uma vez pelas informações, até já. Bom, e por aqui nós vamos falar de café, continuar falando de café e de uma iniciativa de cafeicultores do município de Araguari, em Minas Gerais. Essa iniciativa está ajudando muito o desenvolvimento da cultura no Cerrado Mineiro. Há 10 anos eles criaram um campo para fazer experimentos com novas variedades de café e testar novas variedades para, por exemplo, localizar aquela que traz maior produtividade na região do Cerrado Mineiro. A gente vai conhecer melhor um pouquinho deste trabalho agora na reportagem de Érica Machado. É nessa área de 9,5 hectares no município de Araguari, no Triângulo Mineiro, que funciona o campo experimental Isidoro Bronze. O nome é uma homenagem ao pai desse produtor, que foi um pioneiro na cafeicultura da região. Sérgio foi quem cedeu o espaço, onde hoje funciona um laboratório a céu aberto. A iniciativa surgiu há 10 anos, quando os cafeicultores do Cerrado ainda utilizavam técnicas trazidas de outras regiões produtoras. Nós tínhamos um problema aqui, que a gente pode chamar, de importar as pesquisas de outras regiões. Então, o café tradicionalmente ele, vem do sul de Minas ou de regiões mais frias. E nessas regiões, o comportamento do café e das cultivares até então disponíveis se mostravam diferentes, né? E com isso a gente falou, poxa, nós vamos ter resultados de pesquisa de produtos, testando variedades na região, né? Que a gente via que os produtores não conseguiam ter os mesmos resultados. O campo experimental é uma parceria com 22 empresas que desenvolvem tecnologias para a cafeicultura. Elas entram com os recursos para a manutenção das lavouras e a Associação dos Cafeicultores de Araguari, através de técnicos contratados, é responsável pela realização dos testes. O manejo utilizado aqui no campo experimental é o básico, o mesmo que a gente vê na maioria das lavouras aqui da região. A única diferença é que aqui as plantas são testadas e isso vai depender do objetivo de cada pesquisa, que pode ser desde a utilização de um inseticida até o tipo de poda que deve ser adotado. Agricultura padrão, né, para café. Então, a adubação padrão, toda a parte de defensivos padrão. Quando uma empresa quer testar, por exemplo, um inseticida, a propriedade, o nosso técnico, a gente conduz toda a adubação igual, fungicida igual, tudo igualzinho, o que é feito para toda a lavoura, toda a área. O inseticida é o que a empresa quer testar. Aí ela vai fazer, a gente vai aplicar para ela da maneira que ela determinar, da maneira que ela quer testar. Da mesma forma, um fungicida ou um adubo. São 106 cultivares de café e mais de 108 trabalhos já concluídos. Sérgio explica que a demanda de pesquisa também pode vir dos próprios produtores. Qualquer coisa pode ser testada. É uma lavoura onde se pode errar. A gente passa essa informação e deixa a critério do produtor, mas ele não precisa testar na propriedade dele.
Ele não precisa errar, né? Se tiver que errar, erra aqui. Então essa é a ideia, é agregar esse conhecimento ao produtor de maneira a não fazê-lo perder dinheiro testando uma nova cultivar ou um novo tratamento que está chegando agora no mercado. Os resultados das pesquisas são apresentados uma vez por ano, sempre em setembro, depois do fim da colheita. Essas informações vêm contribuindo muito para o desenvolvimento da cafeicultura da região, que já se tornou uma das mais importantes produtoras do país. A gente publica num folheto, numa revista, e faz um dia de campo aqui na propriedade, onde chama-se o produtor rural para ter acesso a essas informações. Com isso ele vai saber se aquele produto que foi lançado ou aquele produto que todo mundo diz que é bom lá no sul de Minas, se aquilo é bom também, ou se no Cerrado aquilo está funcionando ou não. E com isso ele agrega valor e traz resultados melhores. Érica Machado para o SBA. Que bela iniciativa, né? Bom, por aqui a gente segue com o programa trazendo informações de mercado. Vamos saber como foram os negócios para o café aqui no Brasil no dia de ontem, começando pela variedade Conilon. Olha, o preço da saca de 60 quilos do café negociado no estado do Espírito Santo ontem registrou uma alta, mas essa alta foi muito baixa em relação às quedas sequenciais que o café Conilon tem tido aqui no mercado físico brasileiro diante da baixa demanda nacional. A gente acompanha os negócios de agora, então você vê a data de ontem, 10 de março, ajustando uma leve recuperação, indo para R$ 356,39 a saca. No acumulado do mês de março, café Conilon já registra uma queda de 4,68% no estado do Espírito Santo. E o motivo é aquele que a gente vem comentando aqui nos últimos dias, como o preço do café arábica no mercado físico do Brasil não está tão elevado, as indústrias preferem comprar desta variedade a comprar também da safra, o café Conilon, já que a qualidade do arábica é maior. Um outro motivo para essa demanda mais fraca aqui no Brasil é de que as torrefadoras já estão abastecidas com a safra de café Conilon passada e estão aguardando a nova entrada da safra atual. Bom, por aqui então vamos trazer os destaques internacionais, referência internacional para os valores do café Conilon aqui no Brasil. E os negócios acontecem na Bolsa de Londres, plataforma Life, portanto, café robusta que hoje vem em alta. Destaque de agora na Agricultura BR, posição de maio é negociada com uma alta forte de quase 2%, 1,99% de alta, negociada a $1.430 por tonelada. Julho tem elevação de 1,88% a $1.457 por tonelada, enquanto setembro tem negócios com alta de 1,85%, $1.482 por tonelada, portanto, dia de forte alta para o café robusta no cenário internacional, é o que a Bolsa de Londres vem mostrando nos seus negócios nesta sexta-feira. Informações agora para os preços do café arábica aqui no Brasil e também no cenário internacional. Começando pelos negócios no Brasil e no mercado físico, o preço da saca de 60 quilos negociada ontem no estado de São Paulo registrou mais um dia de baixas. Mas ainda assim, no acumulado de março, o preço do arábica por lá vem somando altas. A gente dá uma olhadinha agora nas últimas negociações do arábica em São Paulo e você vê o valor caindo ontem para a marca de R$ 482,98. O valor saiu de R$ 486,83 na última quarta-feira, dia 9, e, portanto, a queda no dia foi de 0,79%. No acumulado do mês de março, o preço do arábica ainda vem anotando altas. A alta chega a 0,49%, já que no início deste mês o preço da saca chegou a arrasar fundo. Ela atingia R$ 477 logo nos primeiros dias do mês.
Olha, e se o café robusta dispara na Bolsa de Londres, na plataforma Life, não é diferente do que acontece com o café arábica na Bolsa de Nova York. A alta é forte neste momento para as posições de mais curto prazo, é o que a Agricultura BR destaca agora. Alta elevada, a posição de março já vem para $1,23 mais 50 por libra-peso, elevação de 2,40%. Maio tem alta de 1,84%, $1,24 mais 40 por libra-peso. Julho, negócios com elevação de 1,73% a $1,26 mais 20 por libra-peso, enquanto que setembro já começa a se aproximar aí a 2 centes de dólar de chegar a 1,30. Vem com $1,27 mais 95, quase 1,28 aqui para a posição de setembro, vem com alta de 1,70%. Todas as posições de mais curto prazo vêm no mais alto valor de negociação desta sexta-feira. Enquanto isso, o café arábica negociado aqui no Brasil, no mercado futuro, hoje mais cedo também vinha operando em alta, seguindo a tendência dos negócios internacionais. Vamos acompanhar agora, então, as negociações para o café aqui na Bolsa Paulista, BMF Bovespa, que hoje também sobe com bastante expressão. A posição de março não possui contratos negociados e apenas a partir de setembro. Setembro, que é o mês quando há a maior entrada da safra brasileira de café arábica, lembrando que o Brasil é o maior produtor do grão no mundo. Esta posição tem 910 contratos negociados agora, com alta de 1,98% em relação ao ajuste anterior. Negócios agora a $149,70 por saca. Já a posição de dezembro tem 20 contratos apenas, um volume bem baixo, mas ainda assim vem com alta de 2,31%, sendo que a saca de 60 quilos vem negociada agora acima de $150, já a $152,85. Por aqui a gente confere mais cotações do arábica no Brasil, agora no mercado físico de Minas Gerais, de acordo com o Centro do Comércio de Café do Estado. Veja no próximo bloco, chuvas na Argentina atrapalham o andamento da colheita de milho no país. Vai ver ainda que a produção de arroz no Rio Grande do Sul deve ser 8,5% inferior à safra passada. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Você, produtor rural, tem um motivo a mais para estar ligado aqui no Agricultura BR. É que agora você pode produzir o programa com a gente. Envie foto ou vídeo de sua produção pelo WhatsApp. É no 67-9656-2266. 67-9656-2266. Queremos conhecer você melhor. Afinal, você já sabe. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O Agricultura BR começa esse bloco trazendo os destaques para o setor do algodão. E a mosca branca e o bicudo do algodoeiro são ameaças latentes para a produção nacional e também no estado do Mato Grosso do Sul. A repórter Rosa Cabral conversou com técnicos da Ampasul no estado, Associação dos Produtores de Algodão de Mato Grosso do Sul, para saber quais devem ser os principais procedimentos para controlar estas doenças no campo. No solo onde soja e milho já saíram de campo, a cultura algodão safrinha começa a crescer. Safras que o agricultor João Crestani cultiva em 600 hectares em Chapadão do Sul, região norte de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a colheita do algodão tem sido em média de 280 a 300 arrobas em caroço por hectare e em pluma 112 arrobas. A safra 2015-16 foi plantada há 30 dias. Vistosa está sob o alerta do ataque das pragas. O bicudo é um adversário forte. Você faz aplicações eficientes, você faz os controles, mas não adianta, é uma praga muito persistente, uma praga difícil de controle, então ela consegue ainda dar um prejuízo para o agricultor. Que nem esse ano, que é um ano difícil com o preço do dólar, né? E a gente tem que estar reaplicando aí várias vezes para o bicudo, que tem ocasiões aí que você chega a aplicar aí 10, 12 vezes para o bicudo, né?
Nesta outra plantação, que fica na mesma região e tem 80% do algodão transgênico, o histórico é parecido. Um time de pragas vem atacando a lavoura sem dar chance para a defesa. Já está com um problema sério em cima de mosca branca e em cima de lagarta espodóptera. Enfim, todas as pragas, percevejo agora que colheu do soja no entorno, o volume, a pressão do percevejo também é muito alto. Então as pragas em geral está cada ano mais complicado para combatê-las. E é a preocupação com as pragas e as doenças que reúne pesquisadores, técnicos e agricultores a convite da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão. Os olheiros, os técnicos da associação, desde o ano passado, vêm intensificando os cuidados com a tecnologia de aplicação de inseticidas. Nós estamos implantando uma tecnologia de ultra baixo volume de aplicação. São baixos volumes que você reduz a quantidade de água e aplica o produto, apenas o produto e óleo, quando não só o produto puro mesmo. Então são baixos volumes, com gotas muito finas, mas essas gotas que atingem principalmente o bicudo, né? Então nós estamos trabalhando, a associação inclusive acabou de adquirir 2 torres que vão fazer a medição do vento, né, inversão térmica, umidade do ar e alguns outros requisitos nessas questões climáticas, para auxiliar nesse processo de implantação dessa nova metodologia de aplicação. Por aqui a gente segue trazendo informações sobre o algodão. Vamos agora trazer destaques para o preço. Olha, o preço da libra-peso do algodão negociado no mercado físico do Brasil, que atingiu um pico bastante elevado em janeiro, agora vem caindo sem parar. Em mês de janeiro subia 17% e fevereiro e março já somam baixas acumuladas. O valor negociado no dia de ontem no mercado físico do Brasil, de acordo com a apuração do CPEA, chegou ao valor mais baixo desde o dia 15 de janeiro de 2016. A gente dá uma olhadinha agora em como foi a movimentação do mercado nos últimos dias. E o gráfico, é claro, ele mostra o preço do algodão caindo sequencialmente. Saía de R$ 2,49 mais 0,8 por libra-peso no dia 4 de março, última sexta-feira, para fechar ontem, dia 10, a R$ 2,44 mais 20. A queda no dia de ontem apenas foi de mais de 0,5% e com isso ajudou a somar a queda acumulada em março, que já atinge 3,28%. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos preços do algodão no principal estado produtor do Brasil, que detém 61% de toda a produção nacional. É o Mato Grosso. Acompanhe. A Agricultura BR traz em destaque agora informações a respeito da tomada de crédito agrícola, recursos para o cultivo, para a utilização na lavoura de milho. Nós vamos trazer aqui na Agricultura BR agora, então, destaques que foram colocados no último levantamento que foi apresentado pela Conab, portanto, 6º levantamento. Eles utilizam os dados do Bacen, que é o Banco Central. E a tomada de crédito com a finalidade para se utilizar milho foi menor em janeiro de 2016, se comparado a janeiro de 2015, é o que a Agricultura BR destaca agora. Tomada de crédito para o milho, Milho Brasil. Aqui nós temos o que aconteceu em janeiro. Então, são várias fontes de recursos e você vê que do Pronaf foram 106.556.000 reais que foram tomados. Pelo Pronamp, 141.974.000 reais que foram tomados em crédito para a produção de milho. Sem vínculo específico, 356.658.000 reais. O total global, ou o total que foi tomado de crédito oficial pelo produtor de milho no Brasil, totalizou 605.187.000
O total global em janeiro de 2016 chegou a R$ 623.124.000. Portanto, tem uma diferença aqui de cerca de R$ 18.000, pouco abaixo de 180 mil reais, perdão. Essa é a diferença entre a tomada de crédito para a produção de milho em janeiro de 2016 e janeiro do ano de 2015. No estado do Rio Grande do Sul, a área de cultivo do milho de primeira safra sofreu redução de 12% nesta temporada em relação à safra passada, já que muitos produtores optaram por cultivar a soja devido aos bons preços da oleaginosa. Mas agora, neste momento, os produtores que optaram por cultivar o milho estão se dando bem devido à valorização aqui no Brasil. Quem tem mais informações é Viviane Lara. Novamente, as condições meteorológicas ocorridas no estado permitem que os produtores avancem com a colheita da área de milho. Os atuais índices de produtividade e qualidade estão trazendo otimismo aos produtores. A gente plantou com uma expectativa de colher em torno de 170 sacos em média no milho de sequeiro. A gente está colhendo próximo aos 200, 190, 195 sacos por hectare. Eu sempre considero a questão de preço, a questão de clima como fatores que possam interferir, mas não podem interferir até na troca de data de plantio, mas não a minha rotação. Eu não abro mão, porque eu acredito na cultura do milho e acredito na melhoria da qualidade do sistema de plantio direto, que é imprescindível o milho dentro. É a única cultura que nos traz bastante palhada e bastante qualidade. A área colhida do cereal chega a 42%. A expectativa para o estado é de uma produção de 4 milhões de toneladas, somando as duas safras do produto, segundo o IBGE. Nesta propriedade dos irmãos Sartori, o milho sempre esteve presente no sistema de produção. O planejamento da safra é muito parecido a cada ano. Primeiro o plantio do milho e logo após a safrinha da soja. Mas este ano os produtores resolveram inovar e até agora a estratégia tem dado certo. A gente sempre plantava o milho primeiro e depois a safrinha de soja. Então, tendo em vista a alta pressão de ferrugem no tarde para a safrinha de soja, a gente inverteu. Plantamos primeiro a área com soja, e onde a pressão de ferrugem e pragas são menor, e depois entramos com milho, né? E estamos acompanhando a lavoura agora para ver até o estágio final como se comporta e a produção que a gente consegue atingir. Nesta área, a cultura vem se comportando bem até o momento. Já está em fase de pendoamento e tem um bom desenvolvimento vegetativo. Contar que a geada não se adiante como as previsões estão dizendo esse ano. As exportações também se mantêm aquecidas. O Brasil exportou em fevereiro 5 milhões de toneladas de milho. O volume é quase 5 vezes superior ao mesmo período do ano passado, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Viviane Lara para o SBA. Bom, e o estado do Paraná, trazendo agora mais destaques, tem valorização em um ano para o preço do milho. Nós sempre trazemos os 30 dias, né? Mas em um ano, a valorização para o milho é de 63%, se considerado o valor médio, mínima e máxima diária, considerando todo o estado do Paraná, todo o estado produtor do Paraná. Vamos conferir agora no mapa como é que fica o Paraná e a sua diferenciação de valores entre as datas do dia 11 de março de 2016 e 11 de março de 2015, valor médio até as 10 horas da manhã de hoje eram de R$ 41,25 a saca de 60 quilos. No mesmo período do ano passado, R$ 25. Portanto, na mesma data, R$ 25. Você vê, a diferença é muito grande, R$ 41,25 para R$ 25 no valor médio. Diferença, portanto, de 63% em relação à valorização do que se tinha para o valor pago pela saca de 60 quilos do milho no ano passado para o dia de hoje. A gente continua trazendo em destaque o milho do Paraná, mas agora falando a respeito da atual situação das lavouras e também das atividades no campo. Olha, segundo o Departamento de Economia Rural do Estado, o DERAL, a condição das lavouras, tanto de milho de primeira safra quanto de segunda safra, é considerada muito positiva. Segundo a entidade, o estado do Paraná continua fazendo a colheita do milho de primeira safra. Até agora já colheu 52%
de toda a área que foi cultivada com o cereal. De acordo ainda com a entidade, a área a ser colhida apresenta ótimas condições, sendo 88% delas estão apresentando esta qualidade. A gente pode mudar a tela agora, que traz em destaque a segunda safra de milho no estado do Paraná, que vem sendo semeada. Ela está na reta final da fase de plantio. De acordo com o órgão, a semeadura já foi finalizada em 83% da área destinada ao cereal, sendo que 97% destas lavouras se encontram em boas condições. Números estes foram todos apresentados no dia de ontem pelo Departamento de Economia Rural do Estado. Somando as duas safras do Paraná, o Estado deve retirar dos campos 15.520.000 toneladas do grão. E olha, pode ter o escândalo na política, na economia brasileira, o dólar pode despencar. Uma coisa é certa desde quando se entrou no ano de 2016. O milho segue em valorização, seja no mercado futuro ou no físico. E é no físico que nós trazemos o destaque de agora. Isso porque o valor médio nacional tem uma valorização nos últimos 30 dias de 6,46% e o milho continua ganhando preço dia a dia durante esse mês de março. É o destaque de agora do Agricultura BR. Vamos ver o que aconteceu nos últimos 30 dias para os valores médios pagos pelo milho no Brasil. Então, é a mínima e a máxima diária nos principais estados produtores. Trazemos aqui, então, valor médio, dia 9 de fevereiro, R$ 37,37, veio para R$ 37,62 no dia 10 de fevereiro, fechou a primeira quinzena em R$ 37,56, entrou março com R$ 38,94, R$ 39,56 no dia 9 e vem para R$ 39,78, pelo menos até às 10 horas da manhã de hoje, era o valor médio encontrado para o milho na média nacional para o Brasil. Vamos ver agora a produção. Nós tivemos atualização dos dados para a produção brasileira de milho. Teve uma correção para cima feita pela Conab em seu sexto levantamento. Então nós lembramos esses dados agora. Pode mudar o gráfico. Temporada 11/12, o Brasil produziu 72.980.000 toneladas, 80.760.000 na 12/13, 13/14, 80.050.000 toneladas, 14/15, 84.670.000. Aí aqui a produção do Agricultura BR, aqui nossa equipe trouxe da seguinte maneira. No levantamento de fevereiro eram de 83.340.000 toneladas, foi alterado, corrigido para cima nesse relatório apresentado ontem para 83.510.000 toneladas, portanto, pouco mais de 83 milhões e meio de toneladas é a expectativa de produção de milho, de acordo com a Conab, para todo o país. E os negócios com cereal na Bolsa Paulista, a BMF-Bovespa, também vem em elevação constante. As cotações não param de subir no mercado futuro do Brasil e no dia de hoje também vem apontando altas. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Veja comigo, milho negociado na BMF-Bovespa, vindo com alta de quase 3% para a posição de março de 2016, a de mais curto prazo. A saca de 60 quilos para entrega ainda neste mês vem negociada agora a R$ 48,47, alta de 2,91% em relação ao fechamento de ontem. A posição de maio opera acima de 3.800 contratos agora, um volume bastante elevado, a R$ 45,40 a saca. Essa posição sobe 2,74%. Enquanto isso, o milho para entrega em setembro vem agora negociado na BMF a R$ 36,30 a saca, com alta menos expressiva de 0,28%. Agora a gente confere como estão as cotações do cereal hoje no Brasil em cada estado produtor. Acompanhe.
O milho continua sendo assunto por aqui, mas agora no cenário internacional. A Argentina, grande produtora do cereal, tem enfrentado volumes elevados de chuvas desde fevereiro até agora em março. Se essa chuva que cai no país é benéfica para outras culturas, como a soja, por exemplo, já a gente traz esse destaque. No caso do milho, a situação é inversa. O cereal já está na fase de colheita por lá, mas os trabalhos não conseguem avançar no campo devido a essa alta umidade presente nas lavouras. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área colhida até agora atinge 2,6% de toda a área semeada no país, apresentando atrasos em relação às últimas safras. Mas ainda assim, a produção estimada continua em 25 milhões de toneladas do milho. Por aqui o destaque continua sendo internacional, agora em relação às vendas de exportações que foram divulgadas nesta última quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a semana compreendida entre 25 de fevereiro até o dia 3 de março. E essa semana teve como novidade, mais uma vez, os Estados Unidos vendendo mais de 1 milhão de toneladas de milho em uma única semana. Então o mercado melhora um pouco para o milho, pelo menos a demanda sobre o milho norte-americano totalizou 1.172.300 toneladas comercializadas neste período. Vamos saber agora como é que ficaram as vendas totais até este momento, as vendas totais de exportações dos Estados Unidos. A diferença em relação à temporada 14-15 continua muito elevada. É o que nós destacamos agora. Trazemos aqui então um gráfico que mostra a situação do milho. Temos a tela aqui então com os números e aqui a precisão dos números mostra muito claramente como vem com atraso a safra norte-americana. Temporada 15-16 até o momento vendeu 28.996.300 toneladas. Temporada 14-15, na mesma semana, no ano passado, vendia 34.795.500 toneladas. Bom, a diferença continua extremamente elevada entre a temporada 15-16 e a temporada 14-15, mas as últimas semanas mostra uma situação um pouco mais favorável para o milho nos Estados Unidos, com uma situação de vendas melhor, mostra uma situação de menos pressão sobre os norte-americanos. Não muda muito o cenário, porque os estoques dos Estados Unidos continuam extremamente elevados. Ontem nós tínhamos o milho reagindo positivamente. Vamos saber agora como é que vem os negócios em Chicago. Temos agora então aqui Bolsa de Chicago em destaque e o milho vindo em alta. Posição de março com elevação de 0,48%, negócios a $3,64 mais 25 bushel. Maio, $3,63 mais 50 bushel, elevação de 0,20%. Julho, $3,68 mais 25 por bushel, elevação de 0,20. Setembro, $3,73 mais 25 por bushel, alta de 0,26%. Vem alta o milho neste momento nos Estados Unidos. Há elementos importantes acontecendo no cenário internacional, além desse relatório apresentado nesta última quinta-feira, que já surtia um efeito positivo sobre os negócios com o milho. Um outro fator importante é a alta constante para o petróleo. O petróleo vem subindo na Bolsa de Nova York, principalmente o tipo Brent vem subindo, estava com uma alta há poucos minutos de 1,5%. Isso ajuda bastante, ajudava ontem também na elevação nos negócios com milho e vai ajudando neste momento também. Se o petróleo sobe, isso dá suporte para o milho. É sempre importante lembrar que nos Estados Unidos o milho é produzido com milho, o etanol é produzido com milho e o etanol ele é utilizado nos Estados Unidos ou demanda pelo menos 37% desses 345 milhões de toneladas de milho que os Estados Unidos produzem. E o Agricultura BR está ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha de norte a sul do país e também nos países vizinhos como Paraguai e Argentina, não deixe de participar do programa com a gente, mandando a sua mensagem, foto ou vídeo para o aplicativo, para o nosso telefone através do aplicativo WhatsApp. O número está aí na tela, 6796562266. E eu aproveito para mandar um grande abraço a quem já participou com a gente aqui desta edição. Um abraço então para a Clérita de Perolândia, no estado de Goiás,
Também de Goiás, o Silvano de Uruaçu, obrigada pela companhia. Um abraço ao Mauro de Sorriso, no Mato Grosso, também ligado aqui no Agricultura BR. No estado de São Paulo tem o Benedito Soares de Bragança Paulista. Um abraço a todos por aí. E também ao Rafael de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, mandando mensagens pra gente. Continue conosco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais destaques para você. Bom, e as chuvas, daqui a pouco você vai ver que as chuvas se elevam na Argentina. Isso ajuda a produção da soja e pode trazer uma situação de uma produção maior para o país vizinho. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, seja bem-vindo. Se você chegou por aqui agora, as informações neste início de bloco são para a cultura do arroz. No Rio Grande do Sul, os trabalhos de colheita do arroz avançam para esta cultura que representa quase 1/4 de toda a produção total de grãos do estado. Para esta safra, o setor arrozeiro do Rio Grande do Sul já esperava uma redução na produção em relação à temporada passada, devido à diminuição de área plantada e também à diminuição na produtividade. Mas o decorrer do ciclo e do decorrer das atividades de colheita mostram que essa diminuição no volume produzido deve ser de quase o dobro do que o era esperado. A gente acompanha agora na tela mais informações passadas através da Emater Gaúcha. Você vê que no início da temporada, a estimativa inicial de área plantada era de 1.102.000 hectares, o que representaria uma queda de 2,2% em relação à área cultivada na safra passada. Porém, o último levantamento mostra que a diminuição chega a 5,6%, confirmando uma área de plantio de 1.064.000 hectares. Mudando a tela, a gente traz os destaques agora da produtividade. Em relação ao rendimento médio, a queda esperada era de 2,8%, mas a fase de colheita tem mostrado rendimento 3,6% inferior, ficando em 7.454 quilos por hectare e não em 7.520 quilos. Para a última tela, a gente traz agora a grande mudança, que é a produção estimada, que foi reduzida. Como resultado da menor área e da menor produtividade, a produção esperada teve sua estimativa revisada para baixo, saindo de uma projeção de 8.292.000 toneladas para 7.934.000. Se este volume for confirmado, a queda na produção em relação à temporada passada não será de 4,4% em relação ao que era estimado no início da safra, mas sim de 8,5% de redução. E, Juliana, toda essa situação no Rio Grande do Sul e também outros estados produtores que diminuíram as áreas de produção também devem fazer com que a produção brasileira seja pelo menos, na temporada 15-16, 1 milhão de toneladas a menos de arroz se comparado à temporada 2014-2015. O Rio Grande do Sul ainda teve uma outra questão, que é a climática, as chuvas que ocorreram, que fizeram com que também tivesse uma redução naquilo que era esperado para se produzir no estado. Nós vamos ver agora duas situações nacionais, portanto é a média nacional. Você vai ver que a produtividade fica maior, só que a produção menor. Vamos trazer aqui então destaque, temos produtividade agora, produtividade no Brasil, aqui são quilos por hectare, então aqui na posição de março, né, o relatório divulgado pela Conab ontem, sexto levantamento, traz 5.526 quilos por hectare. Fevereiro tinha o número de 5.539 quilos por hectare. Se comparado a março de 2015, março de 2016 continua maior na sua produtividade na média nacional. 5.419 quilos é a expectativa da Conab para a produção. Agora, em relação à produção, a produção nacional cai quase 9%. E isso que chama atenção agora. Vamos mostrar agora como é que ficou os números divulgados pelo levantamento, o sexto da Conab, o que aconteceu em fevereiro
e também março do ano passado. Observe que no levantamento apresentado pela Conab, sexto levantamento, temos aqui 11.215.800 toneladas de expectativa de produção para a temporada 2015-2016. Ela reduz em relação ao mês de fevereiro. O quinto levantamento da Conab trazia uma expectativa de 11.475.300 toneladas, enquanto que março do ano passado produzia-se, tinha ali uma produção estimada em 12.436.100 toneladas, portanto, queda de 1 milhão de toneladas, aqui pouco mais de 1 milhão de toneladas é a estimativa. Além disso, redução de 9,8% entre o que se estimava para a safra, o que foi produzido na temporada passada, para o que está sendo estimado agora pela Conab para a produção brasileira de arroz. No que diz respeito aos preços do arroz, a cotação da saca de 50 quilos do grão em casca vem em queda no acumulado nos últimos dias aqui no mercado físico do Brasil. As cotações no dia de ontem no estado do Rio Grande do Sul também tiveram mais uma baixa e ficaram no menor valor desde o dia 16 de outubro do ano passado. É isso mesmo, vamos acompanhar as negociações então para o arroz em casca negociado no estado gaúcho e você vê claramente ele vindo em sequência de queda. O valor saiu de R$ 41,18 na última sexta-feira, dia 4, e veio caindo gradualmente. No dia 8 já perdia o suporte de R$ 41, vindo abaixo dia após dia. Na data de ontem, 10 de março, o valor anotado ficou em R$ 40,47, anotando uma queda apenas no dia de ontem de 0,59%. No acumulado do mês de março, a queda já soma 2,62%, de acordo com apurações do CPEA. Olha, depois de falar de tanto arroz, a equipe da Agricultura BR percebeu que era importante falar também de feijão. E a produção brasileira de feijão na temporada 15-16 deve ser pelo menos 6% superior à da safra passada e totalizar 3.301.000 toneladas, um pouco mais do que isso. Feijão que no Brasil é produzido em 3 safras, é o que nós mostramos agora no Agricultura BR. Pode trazer o destaque aqui, temos produção nacional de feijão. A temporada total deve ter, de acordo com a Conab, 3.301.000 toneladas produzidas. A primeira safra brasileira é a mais cheia, vem com 1.245.600 toneladas na expectativa de produção. Segunda safra praticamente idêntica, 1.242.400 toneladas. E a terceira safra de feijão, 840.200 toneladas, um total de 3.301.000 toneladas, 6% acima do que foi produzida na temporada 14-15. Informações agora a respeito do mercado do trigo, tanto internacional quanto no Brasil. Começando com o cenário internacional, o trigo negociado na Bolsa de Chicago, que é referência para o mercado mundial, hoje vem mais um dia de queda. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, rapidamente. Você vê as posições todas caindo. A de março opera com queda de 0,31% e o trigo já perdeu este valor no dia de hoje. Agora vem negociado a $4 mais 70 centes por bushel. A posição de maio cai 0,73% e negocia o trigo a $4 73 centes mais 50. Julho opera um pouquinho com uma queda um pouco menos expressiva de 0,62% e vem negociada a $4 80 centes mais 25. A posição de setembro cai agora 0,5% e é negociada a $4 90 centes por bushel. Portanto, mais um dia de redução para o trigo negociado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o preço do cereal vem elevado já na cotação de R$ 760 há alguns dias atrás. Mas
há 2 dias atrás, as cotações tiveram uma forte redução e ontem também registraram mais uma leve baixa no estado do Paraná. Ainda assim, o preço do cereal continua em patamares bastante altos. Vamos ver como foram os negócios. Você vê o valor alcançando no dia 7 de março. O dia anterior, também 4 de março, a marca de R$ 760. No dia 7 subiu ainda mais, alcançava R$ 760,39, mas ao longo desta semana o preço do cereal vem registrando baixas no principal estado produtor aqui no Brasil, que é o Paraná. O dia de ontem fechou com a tonelada sendo negociada a R$ 751,02, registrando uma baixa de 0,04%, ou equivalente a 30 centavos de um dia, 32 centavos, melhor dizendo, de um dia para o outro. No acumulado do mês de março, o preço agora está estável, bem próximo ao valor que começou o mês, registrando apenas uma leve alta de 0,10%. A Agricultura BR traz agora os destaques da previsão do tempo. Vamos saber como é que fica a previsão para as regiões produtoras do Norte e do Nordeste, onde faltou chuva durante o verão, mas já houve algumas melhorias, principalmente nos estados que compõem o norte do país. Quem fala sobre o assunto é a Nadiara Pereira, que está aqui conosco. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo para essas duas regiões do Brasil? As chuvas já estão ganhando força, principalmente na região norte e até em partes do Nordeste. Só que no Nordeste a chuva não é homogênea, então não deve beneficiar todos os estados e boa parte da região ainda vai continuar em situação crítica por causa da falta de umidade. O solo apresenta níveis muito baixos, principalmente nessas áreas em laranja e vermelho do mapa, onde a umidade do solo chega abaixo de 10% e o solo já está um pouco mais encharcado nestas áreas aqui em verde e azul do mapa, que é onde voltou a chover durante esta semana. Principalmente Maranhão e Piauí são os estados mais beneficiados. No decorrer do sábado, neste final de semana, então a chuva deve acontecer ainda, principalmente na metade oeste da região. Os maiores volumes vão seguir sobre o Maranhão e Piauí. Na faixa leste da região nordeste, a situação vai continuar bem crítica, porque nestas áreas, previsão de tempo seco e muito quente, que faz ainda a umidade do solo ficar mais baixa. Durante esses próximos 5 dias, até o dia 15 agora do mês de março, vai continuar chovendo forte entre Maranhão, Piauí e algumas áreas do Ceará. Na Bahia, a chuva até acontece com um pouco mais de força sobre o oeste, mas é uma chuva bem irregular, atinge uma fazenda, na outra não chove, então é uma chuva mal distribuída. E essa chuva não deve se estender para grande parte da região. Aqui a gente observa que do interior da Bahia até o Rio Grande do Norte são esperadas chuvas bem isoladas e de baixos volumes acumulados. E entre os dias 16 e 20 de março a situação não muda muito. Vai continuar chovendo em algumas áreas do Maranhão, Piauí, até aqui partes do Ceará e também volta a chover forte em algumas áreas da Paraíba e Rio Grande do Norte, mas em grande parte do interior nordestino e principalmente Bahia, a situação não vai mudar. Previsão de pouca chuva. No estado baiano a situação é bem crítica, principalmente para áreas produtoras de soja e também de cacau. Sobre a região norte do país é que as notícias são melhores. A chuva volta com intensidade e deve aliviar um pouco a seca, especialmente no Amazonas e também em Roraima. Em algumas áreas, ainda o índice de umidade do solo é muito baixo, principalmente no oeste do Amazonas e também no estado de Roraima. Em grande parte da região, o nível da umidade do solo já está em recuperação por causa do retorno das chuvas desta semana. Durante os próximos 5 dias, o volume de água pode ultrapassar 100 milímetros em algumas áreas do Amazonas e também sobre o interior do Pará. Parece um volume bem expressivo, só que esse volume é dentro do que é normal para a época do ano. Costuma chover bastante sobre o Amazonas, só que nos últimos períodos não tinha chovido ainda por causa dessa seca que afetava a região. No próximo período, entre os dias 16 e 20, vai continuar chovendo bem, principalmente entre Amazonas e Pará, com mais de 50 milímetros no Amazonas e mais de 70 milímetros no Pará. E a gente observa que essa chuva atinge todos os estados, inclusive o estado do Tocantins deve ser beneficiado. As áreas produtoras de soja que estavam em estado crítico por causa da falta de umidade devem receber aí chuvas mais volumosas, mais expressivas que encharcam o solo. Eu volto com vocês em Campo Grande. Tá certo, Nadiara, obrigada pelas informações. No próximo bloco ela volta com os destaques para a região centro-oeste do país.
E você vai ter também no próximo bloco, falando de clima, que as chuvas têm favorecido os trabalhos com soja na Argentina. Isso pode trazer uma elevação na produção de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Destaque da previsão do tempo: e na região centro-oeste as chuvas também se intensificaram nos últimos dias. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo. Tem muita gente com trabalho de colheita de soja, principalmente. Está tendo plantio do milho segunda safra, que está totalmente fora da janela ideal, mas a colheita da soja vem sendo prejudicada, principalmente no Mato Grosso do Sul. Quem fala sobre o tema, mais uma vez, é a Nadiara Pereira. Nadiara, choveu bastante sobre o centro-oeste, Mato Grosso do Sul principalmente. Como é que fica a previsão do tempo para a região? Bom, o destaque dessa chuva forte é um corredor de umidade da Amazônia que foi intensificado pela passagem de uma frente fria pelo litoral do Brasil. Agora, para os próximos dias, o corredor de umidade da Amazônia vai ficar mais concentrado aqui sobre o estado de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, inclusive, a gente observa aqui no mapa que o tempo já está começando a abrir, então a tendência é de diminuição das chuvas, pelo menos a partir deste final de semana, o que melhora as condições aí para o avanço da colheita da soja. Por enquanto, o solo está bastante encharcado em quase todo o centro-oeste, principalmente Mato Grosso e Goiás, que voltou a receber chuva forte aí. Tem índices de umidade que chegam até 100%, e sobre Mato Grosso do Sul também as condições de umidade no solo são boas, principalmente para aquelas áreas que vão plantar o milho segunda safra. Durante esses próximos dias, então amanhã, ainda expectativa de chuva forte entre Goiás, também sobre o Distrito Federal e Mato Grosso, boa parte do estado mato-grossense, e tempo seco e ensolarado nesta área que cobre quase todo o estado de Mato Grosso do Sul e também o sudoeste mato-grossense. Amanhã, outro destaque é o declínio da temperatura. Boa parte da região centro-oeste terá temperaturas um pouco mais amenas. Ainda a sensação de tempo abafado, mas não vai esquentar tanto como nos últimos dias por conta do tempo mais chuvoso. Algumas áreas aqui do interior de Mato Grosso com máxima na casa dos 27 graus, também sobre o interior de Goiás. E em Mato Grosso do Sul o destaque vai ser a madrugada, com temperatura um pouco mais amena. No decorrer dos próximos 5 dias, volumes expressivos de água ainda entre o estado de Mato Grosso e Goiás. Então, nestes dois estados, as atividades no campo podem ficar comprometidas, mas já em Mato Grosso do Sul, chuvas bem isoladas e de baixos volumes acumulados que não devem trazer transtornos. E durante o próximo período, entre 16 e 20 de março, chuva forte no norte mato-grossense. Entre o interior de Mato Grosso, Goiás e também no Distrito Federal, a chuva diminui de intensidade. Estão previstas pancadas bem isoladas e de baixos volumes de água. Sobre Mato Grosso do Sul, esse será um período marcado por tempo mais seco e elevação da temperatura. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá e um ótimo final de semana a todos. Um ótimo final de semana para você, Nadiara, toda a equipe da Somar Meteorologia. Até segunda-feira. No estado do Rio Grande do Sul, produtores rurais da região noroeste puderam conhecer melhor uma tecnologia brasileira de soja resistente a plantas daninhas. Bom, ela não está disponível ainda para os produtores do estado do Rio Grande do Sul, mas eles já estão buscando as informações, é o que mostra a Viviane Lara. Produtores puderam conhecer melhor a primeira tecnologia brasileira de soja com herbicida para manejo de plantas daninhas. A apresentação do material foi durante o Crop Show em Santa Bárbara do Sul. O Cultivance, que nada mais é do que a primeira soja transgênica 100% brasileira. É uma tecnologia que foi desenvolvida da BASF em parceria com a Embrapa, em que a gente já lançou isso no Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro, e provavelmente na próxima safra ou em breve a gente está disponibilizando variedades com essa tecnologia aqui para o Rio Grande do Sul. Após 20 anos de pesquisa, o produto oferece uma oportunidade para rotacionar tecnologias, auxiliando no manejo de resistência de diversas plantas daninhas, incluindo as de difícil controle. Por ser uma soja transgênica, a gente está introduzindo nessas variedades, no Cultivance, um gene que vai usar um outro herbicida que não o glifosato, um herbicida do grupo das imidazolinonas, e com isso vai favorecer, vai ser mais uma ferramenta para o produtor manejar resistência de invasoras dentro da cultura da soja. A tecnologia hoje que a gente pode conhecer, sem dúvida é mais uma ferramenta para nos ajudar na tomada de decisão, né? Porque hoje, com a evolução tanto do soja, do milho, do trigo, também as plantas invasoras evoluem.
O Brasil tem atualmente 34 casos de resistência de plantas daninhas. A cada safra, o manejo de espécies como buva, azevém e capim amargoso preocupam os produtores, técnicos e pesquisadores. Isso porque as invasoras competem com a soja por luz, água e nutrientes, o que pode reduzir a produtividade. Mas no mínimo em 20% até 30%, dependendo do grau de infestação ou da dificuldade de controle que essa invasora dentro da lavoura pode reduzir a produtividade. A tecnologia deve estar disponível para os produtores gaúchos no próximo ano. O Cultivance ele não vem para substituir o soja RR, ele vem para ser mais uma ferramenta em que a partir provavelmente da próxima safra o produtor vai ter possibilidade de rotacionar sistemas. Ele vai poder rotacionar, um ano ele vai poder plantar RR, no outro ano ele vai poder plantar Cultivance, e com esse manejo de herbicidas, com esse manejo do grupo químico em que a gente está podendo fazer, consequentemente vai melhorar muito o controle de invasoras, o que é uma necessidade hoje dentro da cultura da soja, já que por ser usado um produto durante vários anos consecutivos, o problema com invasoras vem crescendo. Então, diante desse problema, a BASF está trazendo essa ferramenta. E a ideia é que a gente consiga agregar com isso um manejo melhor e, consequentemente, mais produtividade para o produtor de soja. Viviane Lara para o SBA. Esta nova cultivar havia sido lançada recentemente no município de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, no início deste ano, durante a Showtech 2016. Por aqui a gente segue falando de soja, mas agora com destaque internacional. A Argentina apresenta boas condições para as lavouras de soja se desenvolverem bem. E segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, elas apresentam qualidades muito boas. As últimas chuvas que caíram sobre o país e que inclusive vem caindo desde o mês de fevereiro, acompanham toda a fase de crescimento da cultura e isso faz com que as lavouras apresentem ótimos potenciais. Ao contrário do que acontece com as lavouras de milho, por exemplo, que vem recebendo essa chuva e não é favorável para a atual fase, que é a fase de colheita do cereal. No caso da soja, portanto, devido a essa boa condição das lavouras, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires diz que não descarta a possibilidade de elevar a sua produção acima do que está estimado atualmente, que por enquanto é de 58 milhões de toneladas. Bom, por aqui o assunto continua sendo soja. Vou destacar, então, o que aconteceu com o relatório de vendas e exportações. Ontem, no Agricultura BR, nós destacávamos o número: 478.500 toneladas foram comercializadas entre a semana do dia 25 de fevereiro até o dia 3 de março. A expectativa dos operadores nos Estados Unidos era que as vendas ficassem entre 400 mil e 700 mil toneladas. Então, o desempenho não foi lá aquelas coisas, foi um pouco acima apenas da mínima que o mercado esperava. Ainda assim, a soja vem mostrando um bom desempenho, vem principalmente por conta de uma situação um pouco mais favorável em relação a um estoque internacional menor de soja, uma expectativa de produção menor de soja no cenário internacional e os estoques americanos não terem sido tão amplamente ampliados como era a expectativa antes do relatório de oferta e demanda. Mesmo assim, mesmo com essa situação um pouco mais favorável, as vendas de exportação dos Estados Unidos de soja são 10% inferiores ao que tinha sido comercializado no mesmo período do ano passado, é o que a Agricultura BR destaca agora. Temos aqui vendas de soja, então, das temporadas norte-americanas. Temporada 15-16 comercializou até agora 44.186.000 toneladas. No mesmo período, no ano passado, ou temporada 14-15, tínhamos as vendas nos Estados Unidos totalizando 48.604.600 toneladas. Essa é a expectativa de produção nos Estados Unidos, aliás, vendas e exportação dos Estados Unidos confirmada, assim já está a venda de exportação para os norte-americanos. A previsão de produção de soja ou finalização da soja que eles já colheram diminuiu pouca coisa nesse relatório de oferta e demanda que foi apresentado nesta semana, caiu de 106.950.000 para 106.930.000 toneladas, então praticamente igual ao que vinha sendo
apresentado. De qualquer maneira, a soja vinha em alta na Bolsa de Chicago, essa alta é importante. As duas posições, acho que agosto principalmente, já estava em $9. Vamos saber se continua assim. Vinha num mecanismo muito interessante. Temos aqui a posição de agosto acima de $9 mesmo. Julho está muito próximo a alcançar $9, mas está ainda não. Já chegou nesse valor, mas voltou a ceder um pouco. Posição de março vem com negócios em alta de 0,22% a $8,83 mais 75 por bushel. Maio vem com alta de 0,5%, negócios em $8,94 agora por bushel. Julho, $8,99 mais 25 bushel, alta de 0,5%. Alta de 0,5% também vem na posição de agosto, negociada a $9, 1 cento mais 25, elevação de 0,50%. Você observa que os negócios já foram melhores no dia de hoje, já foram mais altos. Você compara a segunda coluna da sua esquerda para a direita com a penúltima coluna. A penúltima coluna mostra os negócios máximos, cotação máxima do dia. Posição de agosto, por exemplo, chegou a $9,03, enquanto julho hoje já superou a marca de $9 por bushel, portanto, soja vem alta. Essa alta é importante aqui para os negócios no Brasil, mas não chegam a compensar as quedas com os valores de negociação para o dólar comercial no país. Esta edição do Agricultura BR está quase chegando ao fim, mas antes da gente se despedir, vamos aos negócios com dólar aqui no Brasil. Moeda americana tem voltado a chamar a atenção, vem em quedas seguidas. Na manhã de hoje, operava a R$ 3,63 no início desta edição. A gente vai dar uma olhada agora em como vem sendo os negócios realizados. Dólar comercial já vem para a marca de R$ 3,60, mais 9 neste momento. Queda de quase 1%, agora queda de 0,90%, agora aumentou um pouquinho mais, 0,93% de alta. Dólar comercial continua caindo aqui no Brasil, diante da situação interna bastante conturbada devido às questões políticas do país. Essa é uma situação importante, né? E nós lembrávamos durante a manhã de hoje a respeito de diversos alertas que foram feitos e dados durante o programa, em especial feitos pela analista Tânia Tosi, sobre o dólar, né? O que o dólar, só se tivesse uma quebra com o dólar, com a moeda americana muito forte, poderia influenciar alguns negócios de algumas commodities agrícolas de uma maneira determinante. E o dólar vai caindo muito forte. Se nós compararmos as quedas dos últimos 30 dias, você vai conferir esse estudo na segunda-feira aqui no Agricultura BR, o dólar perdeu demais, perde quase 30 centavos em apenas 30 dias. Vamos saber agora como que o mercado está enxergando o dólar para os próximos meses, as negociações para os próximos meses, porque o dólar vem caindo muito no momento e nós temos aqui a posição de abril, vem com, olha, muitos contratos, 204.280 contratos, e o mercado enxerga que o dólar vai estar ali negociado a R$ 3,61, agora R$ 3,62 mais 15, queda de 1,22% neste momento. Aí tem outras posições ali, contrato para maio, quase não tem contratos por essa posição, mas vem a R$ 3,65, junho vem com negócios com R$ 3,70 mais 7, porém apenas 20 contratos. Mas o mercado ali vai enxergando, pelo menos os negócios com dólar para o mês de abril, em R$ 3,62. Essa edição agora sim vai ficando por aqui. Antes, você relembra com a gente quais foram os principais destaques do dia. Olha, você viu aqui em destaque no Agricultura BR informações importantes sobre os valores praticados no mercado físico brasileiro da soja e também do milho. Enquanto a soja caiu mais de 10% nos últimos 30 dias, o preço do milho subiu mais de 6,5%. Uma outra informação importante é a cobertura das grandes feiras que acontecem por todo o país, no sul, no sudeste, o Agricultura BR presente onde o produtor rural está. E ainda nessa edição você viu a volta da chuva para a região
região do Mato Piba, em especial para os estados do Nordeste, que não vinham recebendo água já há muito tempo. Todos esses destaques você também acessa através do blog do programa, que você encontra no portal do SBA. Muito obrigada pela companhia em mais este dia. Tenha uma ótima tarde e um bom fim de semana. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.